Você tem dificuldade de impor limites nos seus relacionamentos? Dificuldade de dizer não? Medo de ser rejeitada, de afastar, de ser taxada de chata? Fica aqui que essa conversa é para você. É interessante a gente fazer algumas reflexões quando a gente fala de impor limite nos relacionamentos. Nós mulheres, frequentemente, somos ensinadas quando crianças, né, durante a nossa criação e formação, que a gente deve agradar, deve cuidar do outro, deve colocar-se disponível, deve ser a pessoa que está atenta aos detalhes, deve ser a pessoa que está disponível para ajudar. Nada disso é errado e é ruim, mas a depender da forma como isso nos foi ensinado, a gente passa a ter uma insegurança de se posicionar e a nossa posição, naturalmente, a partir do momento que a gente impõe limites e diz, não, isso daqui não está legal para mim, isso daqui não vai fazer, naturalmente isso afasta algumas pessoas. Mas é o que eu sempre digo, assim, se a pessoa não sabe respeitar os limites que você coloca na relação, talvez essa pessoa realmente não seja uma pessoa que você deva estar se relacionando. Tem pessoas que a gente não pode, não consegue, de repente, cessar o relacionamento, né? Numa relação de trabalho, você não trabalha com quem você quer. Às vezes, na família, você convive com pessoas que você vê que não te fazem bem, mas você pode diminuir esse contato. Você pode impor, sim, os seus limites e exigir que eles sejam respeitados. Isso nas coisas mais simples. Então, às vezes é uma brincadeira de mau gosto, às vezes é alguma forma de falar que te machuca, que te incomoda. Você tem o direito de falar que aquilo te incomoda. Então, não é porque a pessoa está falando que é uma brincadeira ou está dando uma conotação de que é uma bobagem. Se não é uma bobagem para você, fale, comunique. Não espere que as outras pessoas percebam ou respeitem os seus limites se você não coloca eles de forma muito clara. Então, naturalmente, quando você começar a fazer isso, algumas pessoas vão se afastar, porque o seu não, dizer não, é incômodo, mas é melhor que você lide com o incômodo de eventualmente afastar algumas pessoas que não respeitam seus limites, do que lidar com o incômodo do que aquilo vai causar em você. Porque se você está, de certa forma, se violentando, permitindo que as pessoas tenham condutas abusivas que te incomodam, isso vai, esse comportamento seu, de alguma forma, vai acabar tendo consequências negativas para você. Seja um estresse, uma ansiedade, uma gastrite, em formas que o nosso corpo começa a reagir quando ele recebe cada vez que a gente tem uma emoção negativa que nos faz mal, isso gera liberação de substâncias como cortisol no nossa corrente sanguínea. Essa liberação, essa adrenalina ruim, ela vai de alguma forma se ligar às suas células do corpo. Então, é quando a gente passa a ter problemas depois de um câncer, de uma gastrite, de uma enxaqueca, e você não consegue relacionar diretamente a uma situação, mas o acumulado daquelas coisas que você vai deixando de falar, em algum momento vão prejudicar você. Então, o que eu sempre falo no escritório é que, assim, é importante você perceber que essa ideia de agradar todo mundo, se deixando de lado, deixando as suas opiniões de lado, é algo que depois contra você, é algo que vai te fazer mal. Então, eu digo, nós somos importantes, nossas opiniões importam. O que é interessante a gente aprender é como colocá-las também sem machucar os outros e respeitando o limite dos outros. Mas, quando uma pessoa não respeita a forma como você se coloca, o que você diz que não é legal ou é legal para você, você deve ter uma postura também um pouco mais incisiva com essa pessoa. Veja, ou você respeita a forma como eu estou dizendo que eu gostaria de ser tratada, a partir de agora eu vou me afastar um pouco mais.
ou simplesmente se afasta um pouco mais, que naturalmente a pessoa vai perceber. Então, isso acontece muito comum em relacionamentos familiares, né? Quando, às vezes, pais não conseguem respeitar a opinião dos filhos, a forma como os filhos vivem, e vivem falando sobre aquilo, vivem criticando. E aí tem duas coisinhas assim bem simples de você fazer. Quando seu pai tiver, ou sua mãe, né? Ou qualquer familiar, sendo muito crítico com você, falando, no final você fala, tá bom. Tá bom, mas assim, a pessoa estava esperando que você contra-argumentasse, que você reclamasse, que você se chateasse. Tudo bem. Você não falou mais nada, você não disse que concorda, você não disse que não concorda, você não rebateu. Você esvazia a postura crítica da pessoa. Ou simplesmente, uma segunda alternativa, o que você acha que eu devia fazer com essa informação? A pessoa vai tomar um impacto. Sempre que a gente responde determinadas situações com uma pergunta, isso é uma técnica de comunicação, você às vezes ganha um tempo para pensar sobre o que, que você está falando, o que, que você vai falar, como é que você vai responder, ou simplesmente você joga de volta para a pessoa, tá, você falou isso tudo, e você espera que eu faça o que com isso? A pessoa vai falar, depois você diz, vou pensar. Gente, não é que a gente não pode conversar, a gente deve conversar para tentar chegar a soluções. Quando a conversa é simplesmente uma crítica, é uma forma de dizer para você que eu discordo do que você está fazendo, porque eu não acho que é melhor para você, tudo bem, você já falou, mas e aí? No final das contas, a decisão da vida de cada pessoa é de cada pessoa. Então, se você não se posiciona e não se coloca como uma pessoa que vai exigir que determinados limites sejam respeitados na sua relação, as pessoas ao seu redor não vão fazer isso por você.